Amém? Abra lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos estudando desde o capítulo 1. E do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele trata da doutrina. Ele traz ensinamentos importantes para a igreja. Só que do capítulo 12 em diante, agora o apóstolo Paulo vai falar do dever da igreja. Como que a igreja tem que viver na prática, né? Ele sai da teoria e entra na prática, né? Você pode acompanhar do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai falar sobre a doutrina. E no capítulo 12 em diante, ele vai falar como você vai aplicar essa doutrina na sua vida. Que é muito importante, irmãos, a gente entender que mais importante do que ouvir é você colocar em prática. Você pode ouvir mensagem o dia inteiro, você pode participar de culto a semana inteira, você pode ouvir pregações, mas se você não colocar aquilo ali em prática, não adianta nada. Então, do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo começa falando do evangelho na prática. Como a gente deve se comportar como alguém que foi justificado por Cristo, como um cristão que for justificado, ele tem que viver. Como um cristão que for justificado, ele tem que agir na prática. Amém? Nesse capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala sobre relacionamentos. Relacionamentos. Foi para isso que Deus nos criou, para nos relacionar, primeiramente com Deus e depois com o próximo. Tanto que todos os dias à tarde, o Senhor vinha ter relacionamento com Adão, ter relacionamento com Eva. Todos os dias o Senhor queria ter relacionamento com eles. O pastor Luciano Subirá brinca que Deus nem respeitou a lua de mel de Adão e Eva, né? Deus nem respeitou a lua de mel deles. Todos os dias o Senhor ia ali conversar com eles, falar com eles. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Amém? Então ele quer relacionar conosco. E aqui nesse capítulo 12 ele trata de 4 tipos de relacionamento. Primeiro, ele fala sobre o relacionamento nosso com Deus. Segundo, ele fala como deve ser o relacionamento nosso com nós mesmos, né? Como que eu tenho que me relacionar comigo mesmo. Terceiro, como tem que ser o relacionamento com os meus irmãos, com a igreja, né? Com os meus irmãos na fé. E quarto, como que deve ser o meu relacionamento com os meus inimigos. Então, vamos lá. Se você está anotando, anote aí. Primeiro, como que deve ser o meu relacionamento com Deus. Segundo, como que deve ser o meu relacionamento comigo mesmo. Terceiro, como que deve ser o meu relacionamento com os meus irmãos. E quarto, como que deve ser o meu relacionamento com os meus inimigos. Amém? Então vamos lá. Versículo 1, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, do versículo 1 ao versículo 2, ele fala como que deve ser o meu relacionamento com Deus. Como deve ser o meu relacionamento com Deus. Então, ele começa clamando, né, rogando. Não é apenas uma oração, ele está rogando, ele está suplicando, ele está falando assim, eu peço encarecidamente, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre corpos consagrados. Corpos consagrados. Como que era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, eles apresentavam um animal, um cordeiro, um bezerro, quem não tinha condição levava uma pomba, mas aquele animal ele era sacrificado. E essa palavra aqui, apresenteis, ela tem a ideia de quando uma pessoa levava um sacrifício e entregava ao sacerdote, ela não poderia pegar de volta. Ela não poderia, eu desisti, eu quero de volta. Não, ela apresentou, ela entregou. Da mesma forma ele está falando, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, ele não quer mais sacrifício de animais. Agora, ele quer que o nosso corpo seja apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele fala sobre corpos consagrados. Você pode ver que no capítulo 6 de Romanos, a gente já estudou sobre isso, ele fala sobre que as pessoas elas apresentam seus membros como obra do pecado. Agora, no capítulo 12, ele fala que nós temos que apresentar o nosso corpo, os nossos membros, a nossa matéria, esse corpo aqui que você está vendo, esse corpo que a gente pode pegar, que a gente pode tocar. Ele fala para a gente apresentar esse corpo como um sacrifício vivo. Entenda, irmãos? Preste atenção. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o seu espírito, ele está salvo. Entendeu? Ele salvou o seu espírito. Só que o homem não é só espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, ele não quer apenas o seu espírito, ele quer a sua alma e o seu corpo. Só que o espírito está salvo, mas a alma e o corpo ainda estão em um processo. Num processo de santificação. Então, a ideia aqui do texto é que a gente apresente todos os dias o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu consigo oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Reinaldo? Não fazendo com o meu corpo aquilo que desagrada a Deus. Então, como que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Não fazendo com o meu corpo aquilo que desagrada a Deus. É tomando cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu falo, aonde eu estou indo, com aquilo que eu pego. Então, isso é apresentar o corpo como um sacrifício a Deus. Você mortifica o seu corpo. Você crucifica o seu corpo. Ele não vai ser mais membro do pecado. Ele não vai ser mais um agente de pecado, mas agora ele vai ser um agente de santificação. Ele vai ser um agente de Deus nessa terra. Então ele fala que esse culto, onde eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o meu culto racional. O que essa palavra ela significa? No grego, essa palavra racional ela é logike. Do grego é logike, que significa um culto lógico ou um culto verdadeiro. Então, esse culto que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele não pode ser um culto falso. Ele tem que ser um culto verdadeiro, ele tem que ser um culto lógico. Em outras palavras, aquilo que eu faço no templo, aquilo que eu faço na igreja, tem que ser a mesma coisa que eu faço quando eu estou fora da igreja. Não pode ser aqui na igreja eu levanto a mão, eu adoro, eu glorifico, eu prego, eu canto, mas quando eu saio da porta da igreja para fora, eu não vivo mais aquilo que eu fiz dentro da igreja. E nesses dias, irmãos, de coronavírus, de quarentena, nós estamos vendo muito isso. Que tinham pessoas que eram crentes só dentro da igreja. Eram crentes só na hora do culto. E depois, quando saía daquela porta para fora, nem era mais crente, né?
nem vivia mais uma vida de crente. Então, o culto racional é aquele culto que eu ofereço tanto aquele culto dentro do templo como fora do templo. Precisa ser o mesmo culto, né? Não ser um culto dentro da igreja, não. Culto, irmãos, é 24 horas por dia. É dentro, é fora do templo. E nesses dias nós estamos vendo isso, né? Que nós não podemos ser crentes só dentro da igreja. Nós temos que oferecer um culto racional, um culto lógico, um culto verdadeiro, um culto inteligente, né? Aí, versículo 2, ele fala: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então preste atenção, ele fala duas palavras aqui. Primeira palavra, ele fala: e não vos conformeis. Primeira palavra, conformar. E a segunda palavra é transformar. E essas duas palavras, ela tem, no português, ela vem da palavra forma. Conformar e transformar. Então, ele fala primeiro, pra gente, se a gente quiser ter um relacionamento com Deus, a gente não pode se conformar a esse mundo. E essa palavra conformar, tem muita gente que fala errado ela, né? Que prega errado. Fala assim: irmão, você não pode se conformar. Você tem que se levantar. Você tem que denunciar o mundo. E o apóstolo Paulo não está falando de conformar, de falar contra, não, de se levantar com ousadia, né? Você não pode se conformar. Não. Ele está falando essa palavra conformar é não tomar a mesma forma. Essa palavra que ele está falando é não se amoldar a esse mundo. Não tornar da mesma forma. Não se amoldar aos padrões deste mundo. Desse sistema. Desse sistema onde o pecado impera. Onde a apostasia impera. Onde as trevas imperam. Então ele está falando assim: não vos conformeis, não tome a mesma forma. O apóstolo João, ele fala para a gente não amar o mundo. Vamos ler esse texto? 1 João, marca aí a sua Bíblia em Romanos, você que está lendo. Marca a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, e vamos abrir em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, para que eu não me amolde a esse mundo, eu não posso amar o mundo. E nem as coisas que há no mundo. Então, o que ele está falando aqui? Para você não amar esse sistema pecaminoso. Então, meu irmão, preste atenção, não combina um crente que nasceu de novo, que foi justificado, um crente que é fiel ao Senhor, não combina um crente que entregou sua vida ao Senhor, cantar música do mundo, um exemplo. Não combina um crente falar da mesma forma que o mundo fala. Ele tem que ser diferente, irmãos. A palavra diz lá em Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, precisa haver uma diferença. Então, eu não posso cantar o que o mundo canta. Eu não posso falar o que o mundo fala. Eu não posso falar palavrão.
Eu tenho que ter a minha vida consagrada, o meu corpo consagrado. Eu não posso amar as coisas do mundo, eu não posso amar esse sistema mundano e nem as coisas que há no mundo, porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Você está entendendo? Então ele fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Não tome a mesma forma. Não seja moldado por esse mundo, mas seja moldado pelo Senhor. Tome a mesma forma do Senhor. Então a primeira palavra é não me conformar com o mundo. Aí ele diz, mas transformai-vos. Então, essa palavra transformar no grego, ela é a palavra metaformos, que dá origem à palavra metamorfose. Então, essa palavra no grego é metamorfo, que dá origem à palavra metamorfose, que essa palavra ela tem a ver com transformação. E não é apenas transformar, mas é transformar de acordo com um padrão. Então, eu tenho um padrão e eu me transformo para ser igual àquele padrão que eu tenho. E qual que é o nosso padrão, irmãos? O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Jesus. Então eu tenho que me transformar até me tornar parecido com Jesus. Eu tenho um modelo, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo, e eu tenho que transformar a minha vida até ser igual a Cristo. Essa palavra é metamorfose. É a ideia daquela lagarta, né? Aquela lagarta que conforme o tempo vai passando, ela entra numa que é chamada de pupa, ela entra naquele casulo, né? E ela vai se transformando ali dentro. E quando ela sai daquele casulo, né? Daquela pupa, ela entrou ali como lagarta, mas saiu como uma borboleta. Então houve uma metamorfose, houve uma transformação. E da mesma forma nós temos que nos transformar à semelhança e à imagem de Cristo Jesus. O nosso padrão é Cristo. Isso, a pastora Ana escreveu aí. O nosso padrão é Cristo. Então nós temos que nos transformar até parecer com Cristo. Amém? Então essa palavra é metamorfose, é transformação. Aí ele termina, né, falando, pela renovação da vossa mente. Então ele fala sobre uma mente que se renova. Uma mente que não está estagnada, que não está parada, que não está regredindo, mas uma mente que está evoluindo. E é isso que Deus quer de nós, que a nossa mente venha evoluir. Eu gosto muito o que Deus fez com o povo de Israel no Egito. Deus tirou o povo hebreu do Egito e ele deixou aquele povo 40 anos no deserto. Por que Deus fez isso? Né? Existe um pastor, evangelista Edson Teixeira, e ele tem um livro que chama A Desegipciação. Então o que tinha que acontecer? Deus ele queria tirar o Egito de dentro do povo. Né? E é mais fácil você sair do Egito do que você tirar o Egito de dentro de você. Então o povo ficou 40 anos nessa metamorfose. Mas infelizmente, irmão, só 2 daqueles que saíram lá do Egito conseguiram chegar em Canaã. O resto tudo morreu. Por quê? Porque não conseguiram se transformar, né? Não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. Então ele fala sobre a renovação da mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda uma coisa, irmão. Tem muita gente que fala assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu quero descobrir a vontade de Deus para mim. Irmãos, vontade de Deus, para você descobrir ela não é uma causa, ela é a consequência, ela é o efeito. Então entenda, se eu ofereço a Deus o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional, que é um culto inteligente, se eu transformo a minha mente, renovo ela, pela renovação do entendimento, aí, meu irmão, eu consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então ela não é a causa, ela é a consequência. Então, para eu conseguir descobrir qual é a vontade de Deus para mim, eu tenho que passar pelo processo que está no começo do versículo 1 e versículo 2. Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então é um processo, é um resultado. É um resultado. Vamos continuar. Agora, versículo 3 até o versículo 8, o apóstolo Paulo fala como que deve ser o meu relacionamento comigo mesmo. Porque todos nós, irmãos, primeiro, antes de nos relacionar com os outros, eu preciso relacionar comigo mesmo. Antes de me relacionar com as outras pessoas, eu preciso de um relacionamento bom comigo mesmo. Então preste atenção. Tá cortando aí? Tá cortando aí, Vanessa? Vai melhorar, né? A internet aqui. Tá normal aí pra vocês, irmãos? Ou tá cortando? Escreve aí pra nós como que tá a transmissão. Coloca aí pra nós se tá bom, se tá cortando. Como que tá aí? Pode colocar aí. Tá normal? Vamos continuar então. Então, aqui tá travando um pouquinho também. Mas vai melhorar. Amém. Então vamos lá, deve ser internet, alguma coisa, né? Então, primeiro ele fala como que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Segundo, ele fala como que deve ser o nosso relacionamento conosco, com nós mesmos. Comigo mesmo. Como deve ser o meu relacionamento comigo mesmo. Então, se eu tenho um relacionamento bom comigo mesmo, eu teria um relacionamento bom com os outros. Então, ele diz assim, ó, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, esse versículo 3 aqui, ele fala de dois complexos. O complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. E são duas coisas ruins, né? O complexo de superioridade, quando a pessoa se acha, e o complexo de inferioridade, quando a pessoa não tem um amor próprio, né? Ela se sente inferior aos outros. Então, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Né? Você conhece pessoas que se acham? Né? Pessoas que falam, tudo que ela vai falar, ela fala dela mesmo? Não, porque eu sou bom, porque eu fiz. Sempre, uma história que ela conta, ela é sempre o cara que se deu bem. Ele é sempre o cara que teve a ideia, que sabe, que conhece. Tenho certeza que você conhece pessoas assim, né? E isso aí é o complexo de superioridade. Ele se acha, né? Ele se acha melhor do que os outros. Aí tem outro problema, né? O complexo de inferioridade. Aí ele diz assim: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meu irmão, eu não posso nem pensar nem superior e nem inferiormente. Eu tenho que pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu tenho que pensar de mim mesmo como Deus pensa de mim. Você lembra lá quando os espias foram espiar a terra? Eles voltaram com a síndrome do gafanhoto. Eles falaram assim: olha, a gente viu a terra é boa, a terra mana leite e mel, tá aqui o fruto da terra. Aí os 10 lá, né? Os 10 foram em 12, mas 10 foram incrédulos. Eles falaram assim: olha, lá tem gigante. E quando o gigante olha para nós, ele nos vê como gafanhoto. E quando a gente olha para nós, a gente se vê como gafanhoto. Então esse é o complexo de inferioridade.
Eles olham para nós, nos vê como gafanhoto, e quando a gente olha para nós, a gente se vê como gafanhoto. Então, as duas coisas é ruim. Pensar muito de mim, complexo de superioridade, e pensar em nada de mim, né? Complexo de inferioridade. Eu tenho que pensar como Deus pensa de mim. E como que Deus pensa de nós, irmão? Ele deu o filho dele, ele deu o melhor que ele tinha por nós, né? Ele deu o melhor. Ele diz assim, olha, não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. João 15,16. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades dei fruto. Então, ele viu aquilo que nem a gente via em nós, né? Ele é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Então, vamos continuar. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Então, esse versículo 4 e versículo 5 é: se eu me relaciono bem comigo mesmo, eu entendo que eu sou um membro importante no corpo de Cristo. Está entendendo? Se eu me relaciono bem comigo mesmo, eu entendo que eu sou importante no corpo de Cristo. E todos são importantes, irmãos, no corpo de Cristo. Olha o que ele diz. Vamos ler de novo, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, quando eu não tenho problema comigo mesmo, quando eu não tenho uma baixa autoestima, ou quando eu não tenho complexo de inferioridade ou de superioridade, eu consigo me relacionar bem com o corpo de Cristo. Eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Mas, muitas vezes, irmãos, problema de falta de união, problema de contenda na igreja, de disputa, sabe? O primeiro problema é estar nas pessoas mesmo. Estar dentro dela. Porque se eu tenho um relacionamento bom comigo mesmo, eu vou entender que eu sou uma parte importante no corpo. Né? Às vezes as pessoas acham assim, no corpo de Cristo, na igreja, quem é importante é quem está no altar. Não, irmão. Todos são importantes no corpo. Quem é importante é quem prega. Não, irmãos. Todos são importantes. Todos. Todos são membros desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Onde Cristo é a cabeça desse corpo, nós somos os membros. E todos os membros são importantes. Não é só quem está em evidência. Não, todos são importantes no corpo de Cristo. Então, quando eu me relaciono bem comigo mesmo, eu tenho essa consciência. Que eu sou importante no corpo de Cristo. Eu sou um membro importante. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Estão entendendo aí, irmãos? Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Versículo 6, capítulo 12. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, o que eu tenho que entender? Que no corpo, os dons são diferentes. Os dons são diferentes. Tem um que tem o dom de pregar, tem outro que tem o dom de tocar, tem outro que tem o dom de limpar, tem outro que tem o dom de cuidar de carro, tem outro que tem o dom de evangelizar. Então, cada um tem um dom. Tem gente que não gosta de falar no microfone, mas é importante dentro da igreja. Então, cada um tem o seu dom, que foi dado segundo a graça. Não é por merecimento, não é por aquilo que a gente faz, é segundo a graça. E aí ele começa falando sobre 7 tipos de dons dentro da igreja. Primeiro dom, versículo 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então ele fala sobre o dom da profecia. O que é o dom da profecia? É o dom de anunciar a palavra de Deus. O que o profeta fazia? A diferença do profeta e do sacerdote. O profeta, ele trazia de Deus para o povo, e o sacerdote levava do povo para Deus. Então essa é a diferença de profeta e sacerdote.
O profeta trazia de Deus para o povo a mensagem e o sacerdote levava do povo para Deus. Agora, preste atenção. Muitas vezes a gente fala, a gente pensa que profecia vamos lá na irmã que ela tem o dom da profecia, ela vai falar para mim o que eu vou fazer essa semana. Ela vai falar com quem que eu tenho que casar, entendeu? Ela vai falar se eu tenho que mudar dessa casa ou eu tenho que continuar nessa casa. Irmãos, profecia não é isso. Eu creio que Deus fala, mas profecia é você falar aquilo que Deus manda. Profecia é isso. Profecia é você falar, como diz lá em 1 Coríntios 14:3. 1 Coríntios 14:3, falando sobre profecia. A profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Profecia, ela edifica, ela consola e exorta. E aí, a palavra diz, né? Falando lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala assim, que quando um irmão profetizar, os outros julguem, os outros profetas julguem. Julguem como? Segundo a palavra, porque toda profecia ela tem que estar firmada, estar baseada na palavra. Então, quando eu prego a palavra de Deus e eu exorto, eu consolo, eu edifico, eu estou sendo um profeta, eu estou com o dom da profecia, está entendendo? Então, o dom da profecia é pregar a palavra, exortar, consolar e edificar a igreja. Amém? Versículo 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. 7. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que é ministério? Essa palavra aqui no grego é diaconia. A palavra ministério aqui no grego é diaconia. E diaconia, a palavra diácono vem de diaconia. E diácono é aquele que serve. Então diaconia dá a ideia de servir. E isso é um dom. Se eu tenho o dom de servir, dediquemo-nos ao serviço. Então, você vê, na igreja, todos esses dons são importantes. O dom da profecia fica mais em evidência, né? Mas o dom do serviço é importante. Nós temos aí os nossos diáconos. Está ali o pastor Edinael, que é o líder da diaconia. E a gente sabe quão importante é esse ministério da diaconia. Na hora da ceia, aquelas pessoas que vão distribuir a ceia, que vão preparar a ceia, aquela pessoa que vai cuidar dos carros, aquela pessoa que vai receber os irmãos na porta da igreja, aquela pessoa que vai ver se tem copo lá no bebedouro, aquela pessoa que vai ver se tem alguma coisa, as cadeiras estão lá certo na igreja, se não está torta. Então, você vê, é um ministério importantíssimo, diaconia. Aquelas pessoas que trabalham no som, né? Trabalham na mesa, também são diáconos, também é um ministério, né? É um serviço. Então, tudo isso é importante no reino de Deus. Né? Então, isso se você tem o dom do serviço, o dom do ministério, dedique ao serviço. Que vem a palavra servo. E Jesus, quando ele veio aqui, quando ele esteve nessa terra, ele foi servo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que criou todas as coisas, como está escrito no capítulo 1 de João, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Criador que estava com Deus na criação, que tudo sustenta pelo poder da sua palavra, o Criador, quando ele esteve nessa terra, ele veio para servir. Ele disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Amém. Diaconia é o primeiro que chegam, e os últimos que saem, né? Não deu para ver o resto aqui, mas deve ser. Então, ele fala agora daquele que tem o dom de ensinar. Só que ele fala assim, você que tem o dom de ensinar, esmere-se no fazê-lo, ou esforça-te no fazê-lo. Então, as pessoas falam para mim, olha, você tem um dom de ensino, né? Você tem esse dom, né? O pastor Duda sempre fala isso, você tem o dom de ensino, dom de mestre. Só que, irmãos, entenda, eu não posso falar assim, então beleza, eu tenho o dom,
então eu vou ficar tranquilo, Deus vai me dar a palavra e eu vou conseguir ensinar. Não, irmão. E olha o que ele diz. Quem tem o dom de ensino, esmere-se ou esforça-te para alcançá-lo ou para fazê-lo. Esmere-se, esforça para fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir mensagens, eu tenho que ouvir outros homens de Deus que ensinam, como o pastor Hernandes Dias Lopes, né, que é uma referência para mim, e pastor Luiz Hermínio e tantos outros. Então, pastor, tantos outros pastores que eu aprendo. Então eu tenho que aprender com eles, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me esforçar para colocar em prática esse dom, né? Porque não vem de mão beijada, né? Não, vou chegar lá na hora, né? Irmão, você tem uma coisa que não entra na minha cabeça, é um pregador chegar na hora da mensagem e falar: "Ah, irmãos, eu não tenho nenhuma mensagem para pregar. Deus vai me dar agora". Não, meu irmão. Quem prega a palavra, ele tem que estudar. Ele tem que ler, ele tem que... Se eu sei que eu vou pregar no domingo, eu começo desde o domingo anterior a estudar. Entendeu? Porque quem ensina, esmere-se por fazê-lo. Esmere-se, esforce-te, estude, leia, né? Busque. Amém? Vamos lá. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Essa palavra exortar, irmãos, tem muita gente que não entende essa palavra. Ela acha que exortar é trazer aquela palavra dura, né? Hoje Deus exortou a igreja. Hoje o irmão exortou a igreja. Trouxe uma palavra dura. Não, irmão, essa palavra exortar, ela dá a ideia de levantar. Estar do lado para encorajar. Exortar é isso. É estar do lado para encorajar. Então ele está falando assim, ó. Quem tem esse dom de exortar, esse dom de ajudar, levantar, de estar do lado, faça com dedicação. Então você vê alguém caído, você vê alguém desanimado, você que tem o dom de exortar, de exortação, o dom de exortar, você vai levantar, você vai encorajar aquela pessoa. E como a gente precisa hoje, irmãos, disso, né? De pessoas que tenham esse dom na igreja. De levantar os que estão caídos, de encorajar. Amém? Então é importante. Continuando, versículo 8. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade. Isso aqui, quando ele está falando aqui de contribuir, não está falando sobre dízimo e sobre oferta, não. Ele está falando de pessoas que veem a necessidade financeira e suprem essas necessidades financeiras. Ela tem alegria de suprir a necessidade. E, irmãos, entenda, essas pessoas que têm esse dom, você pode ver que todas elas são prósperas. Todas elas são prósperas. Por quê? Porque Deus coloca pessoas chaves, né? Para que a obra do Senhor não pare. Então, aquele que tem o dom de contribuição, ele sente prazer. Quando ele vê a necessidade financeira de alguém, ele sente prazer de ir lá ajudar. Ele sente prazer em ajudar na obra, ele sente prazer em ajudar na obra missionária, porque ele tem esse dom da contribuição. Próximo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência. O que é o dom da presidência? É o dom da liderança natural. Você sabe que tem pessoas que têm esse dom, né? Natural. E isso está independente de cargo. Naturalmente ela já é um líder. Você conhece alguém assim? Quando ela chega no lugar, ela já automaticamente, naturalmente, ela já coloca ali a liderança dela e as outras pessoas seguem ela. Por quê? Porque ela tem aquilo ali natural. Né? Quando fala assim, vamos fazer... Tá um grupo ali, né? Vamos fazer tal coisa. Aí aquela pessoa já entra na frente e fala assim, não, ó, a gente faz assim, você faz isso, você faz aquilo. Naturalmente ela já tem esse dom. E isso também é importante na igreja. E aí ele termina o último dom, que é o dom da misericórdia. Dom da presidência. E quem exerce misericórdia com alegria. O que é esse dom da misericórdia? A palavra misericórdia significa compaixão com a miséria do outro. Ela vê a miséria do outro, ela vê a necessidade e ela se sente compadecida, né, com aquela dor. Ela consegue responder às carências das pessoas necessitadas. E ela sente prazer em fazer isso. Amém? Então esse deve ser
o nosso relacionamento conosco mesmo. Agora no versículo 9 ao versículo 16, ele fala como deve ser o meu relacionamento com os meus irmãos. Olha lá, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Então a primeira coisa que ele fala aqui, o amor seja sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela dá a ideia de um ator. Um ator, ele faz um papel. Ele entra em cena, ele faz um papel e quando ele sai dali, ele já não continua com aquele papel, né? Ele passa a viver a vida normal dele. E foi isso que Jesus combateu com os fariseus. Eles eram hipócritas. Eles aparentavam algo, mas eles não viviam aquilo que eles aparentavam. Eles eram atores. Aí o apóstolo Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Essa palavra, o contrário de hipocrisia é sinceridade, é sincero. E essa palavra, ela no latim, ela dá a ideia de sincera. Né? Então essa palavra veio evoluindo. Essa palavra sincera, ela se tornou uma palavra que é sincera. Que significa ser sincero? Ser verdadeiro. Né? Tem algumas histórias, né, de onde surgiu essa palavra sincera. E uma das histórias de onde surgiu essa palavra é que eles construíam vasos e aquele vaso, às vezes ele rachava. Daí a pessoa ia ali e colocava cera naquela rachadura daquele vaso. Depois ela pintava, então não dava para ver. Só que aquela cera lá com o tempo ela ia desaparecer, ela ia derreter. Aí quando alguém ia comprar um vaso, ela perguntava assim pro vendedor: esse vaso aqui ele é sem cera? Né? Quer dizer assim, esse vaso ele não tem rachadura nele, ele não tem uma cera encobrindo, ele é realmente, ele é 100%. Né? Então essa é a ideia dessa palavra. Uma dos símbolos dessa palavra é sincera, ou que é sem cera, né? Ser verdadeiro. Então o nosso amor ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser um amor hipócrita. Ele tem que ser um amor verdadeiro. Aí ele continua: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preste atenção. O apóstolo Paulo lembra que ele está falando da igreja de Roma. E ele está falando que essa igreja ela tem que ter um amor fraternal. Essa palavra fraternal, amor fraternal, ela dá a ideia de um amor de irmão. Dá um amor de irmão. Dá um amor, dá a ideia de um amor de sangue. Da mesma forma que eu amo os meus parentes de sangue, eu tenho que amar os meus irmãos em Cristo. Eu tenho que amar os irmãos da igreja. Né? Uma família você ama não porque ela é perfeita, mas você ama. Né? Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, você ama os seus filhos, você ama os seus irmãos. Não porque são perfeitos, mas porque você ama. Porque é seu sangue. E essa é a ideia dessa palavra aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com amor de sangue. Com amor, da mesma forma que você ama os seus irmãos de sangue, você tem que amar os seus irmãos em Cristo. Aí ele continua: preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, preferindo em honra. Então, se alguém vai ter que ser honrado aqui, ou é eu ou é você. Aí eu falo assim: não, eu tenho que ser honrado. Mas o que a Bíblia fala aqui? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o que eu tenho que falar como alguém que nasceu de novo, como alguém que foi justificado, como alguém que entendeu o que Jesus fez por ela? Eu tenho que preferir a honra do meu irmão. Se tem duas pessoas, uma vai ter que ser honrada, eu falo assim: não, honra o meu irmão. Honra ele. Ele merece mais que eu. Tá entendendo? Então essa é a ideia. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. O que é a palavra remisso? Não sejais lerdos. Né? Tem gente que, quando é para fazer alguma coisa na igreja, eu não posso,
esse dia aí eu tenho compromisso, eu não estou cansado. Então ela sempre tem uma desculpa. E o apóstolo está falando aqui, né? No zelo não sejais remissos, ou não sejais lerdos. Sede fervorosos de espírito. Então assim, ó, se é para fazer para Deus, então vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos correr, tem que ser agora, não vamos deixar para amanhã. Então isso é ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. É assim que nós temos que servir ao Senhor, não ser remissos, não ser lerdos, não ser lentos, não arrumar desculpa, mas ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós já estávamos nessa sequência de estudo e hoje nós já íamos estudar Romanos 12. E foi justamente o texto que o apóstolo Luiz Hermínio leu hoje na live dele ao meio-dia, né? Esse texto de Romanos 12, falando que a igreja, depois que passar tudo isso, a igreja tem que colocar isso mais em prática ainda. Se a gente já praticava, vamos praticar ainda mais. Mas se a gente não praticava, vamos praticar isso aqui. Né? Tudo isso aqui, amor sem hipocrisia, detestar o mal, amar os irmãos com amor fraternal. Aí ele vai falando, né? No zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Aqui, irmãos. Na oração, nós temos que ser perseverantes. Você tem orado ainda para que esse vírus venha desaparecer? Para que Deus venha cessar esse mal? Você tem orado? Ou você começou a orar já? Orei, não aconteceu nada, aparentemente. Não, irmãos. Ele diz aqui que nós temos que ser perseverantes na oração. Mesmo se eu não estou vendo, eu tenho que continuar orando. Mesmo se eu não estou vendo, eu tenho que continuar orando. Mesmo se não teve resultado ainda, eu vou continuar orando. Eu vou ser perseverante na oração. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Essa palavra aqui dá a ideia de hospitalidade, de amor aos estrangeiros, que era muito comum, né, para o povo judeu, eles receber bem o estrangeiro, amparar o estrangeiro. Tanto que a Bíblia fala, né, de 3 classes de pessoas, principalmente, que devem ser assistidas pela igreja: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. O estrangeiro é aquele que está no lugar, mas ele não é dali. Ele está no lugar, mas ele não é dali. Ele é estrangeiro ali. Então ele tem que ser amparado, ele tem que ser assistido pela igreja. E os órfãos e as viúvas, muito mais, né? Então, irmãos, ele fala, praticai a hospitalidade, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Você tem essa consciência, irmão, que você tem que abençoar aquele que te persegue? Porque abençoar quem não me abençoa é fácil, né? Abençoar quem está ali do meu lado todos os dias, ali, é meu amigo, é fácil. Mas e abençoar quem me persegue? É só pela graça, né? É só alguém que realmente foi justificado por Cristo. Abençoar e não amaldiçoar. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É mais fácil você chorar com o que chora do que se alegrar com o que se alegra, né? A psicologia diz isso, que é mais fácil você chorar com o que chora do que você se alegrar com o que se alegra. Mas ele diz aqui, se alegre com o que se alegra e chora com o que chora. Então, de qualquer jeito eu tenho que ser... A palavra é ter empatia, né? Não simpatia, porque simpatia é estar do lado, é sofrer do lado. Agora, empatia é sofrer junto, sofrer dentro. Isso é empatia. É sofrer dentro. É participar realmente daquele momento. Então, se ele está alegre, eu vou ter empatia com a alegria dele. Se ele está triste, eu vou ter empatia com a tristeza dele. Amém? Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros
em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha que coisa tremenda. Então aqui ele termina falando como deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E para a gente encerrar, ele fala como que deve ser o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Então, irmãos, nós não temos inimigos, né? Eu não tenho inimigo. Às vezes tem alguém que se considera meu inimigo, mas eu não tenho inimigo, né? O meu inimigo é apenas o diabo, né? O diabo é meu inimigo. Agora, eu não tenho inimigo. Mas se a pessoa me considera como inimigo, como que eu devo me relacionar com ela? Vamos lá. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem ante todos os homens. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Então eu tenho que ser uma pessoa que promove a paz. Um pacificador, né? Como Jesus diz lá no Sermão do Monte. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você conhece alguém que quando ela chega no lugar, a paz vai embora? Ela joga um contra o outro, ela faz picuinha, ela faz contenda, ela gosta de arrumar briga. E olha o que a Bíblia diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se você quer brigar comigo, então você vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar. Você quer falar mal de mim? Então você fala, mas eu não vou falar mal de você. Eu vou ter paz com você. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Onde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança. A quem? Ao Senhor. Então, quando eu entendo isso, irmão, eu ando tranquilo. Porque a vingança não é minha, a justiça não é minha, mas é Deus quem vai retribuir, é Deus quem vai vingar, é Deus quem vai executar a justiça. Então eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, é Deus quem fará. Versículo 20. Pelo contrário, como que eu devo tratar o meu inimigo? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Como que eu devo me relacionar com o meu inimigo, Reinaldo? Se ele tiver fome, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. Aí ele fala o resultado disso, né? Fazendo isso, você amontoarás brasas sobre a cabeça dele. O que isso significa? A consciência dele vai queimar. Uma vez eu ministrei uma palavra na igreja, amontoadores de brasa. E nós precisamos ser, irmãos, amontoadores de brasa. Nós precisamos fazer as pessoas pensar assim: nossa, eu faço mal para ele, eu faço mal para ela, e ela me trata bem. Eu xingo ela e ela me abençoa. Né? Quando essa pessoa estiver passando por um momento difícil, você vai ser o primeiro a chegar lá. Quando ela não tiver o que comer, você vai levar uma cesta básica para ela. Quando ela não tiver o que beber, você vai levar água para ela. E fazendo isso, você vai deixar aquela pessoa sem dormir. Ela vai colocar a cabeça no travesseiro e vai falar assim: meu Deus, eu fiz tão mal para ela e ela me abençoou, ela me ajudou. E aquela pessoa vai querer conhecer o Deus que você serve. Aquela pessoa que fez tanto mal para você, quando ela vê você fazendo bem para ela vai querer, aleluia, ela vai querer conhecer o Deus que você serve. Porque esse Deus é fiel, esse Deus é verdadeiro. Amém? E ele termina dizendo, versículo 21, não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Como que nós vamos vencer o mal, igreja? Com o bem. Como que nós vamos vencer aquilo que as pessoas fazem de mal para nós, fazendo bem para elas? Porque o bem sempre vence o mal. O mal nunca vai conseguir vencer o bem, mas o bem sempre vai vencer o mal. Então falou mal de mim, me injuriou, falou mentira de mim, né? Até me agrediu.
Mas como que eu vou agir? Como Jesus agiria. Jesus falou assim, olha, se uma pessoa bater do seu lado, bater na sua face, bater do seu lado direito, oferece o lado esquerdo para ela. Oferece o lado esquerdo para ela. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dela. Amém? Então é assim que nós temos que viver, nos relacionar. Relacionar comigo mesmo. Como que eu tenho que me relacionar com Deus? Oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Como que eu tenho que me relacionar comigo mesmo? Me enxergando da forma que Deus me enxerga. Como que eu devo me relacionar com os meus irmãos? Amando sem hipocrisia, sendo hospitaleiro, compartilhando a necessidade dos santos, dos irmãos. E como que eu tenho que me relacionar com o meu inimigo? Se ele tiver fome, eu tenho que dar de comer para ele. Se eu tiver sede, se ele tiver sede, eu tenho que dar de beber para ele. Porque fazendo isso, eu vou amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém? Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a viver isso. A igreja de Roma, no momento que o apóstolo Paulo escreve isso para eles estavam passando por momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos onde o pecado estava dominando ali Roma, né? O pecado estava dominando ali, o imperador matando os crentes, colocando crentes para morrer, jogando lá no Coliseu para morrer com os leões, fazendo fogueira de crente, né? Queimando crente vivos. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, olha, não se amolde a esse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que está acompanhando esse estudo. Que o Senhor nos capacite para agirmos assim, Pai, que os nossos relacionamentos estejam, ó Deus, sendo moldados pelo Senhor Jesus. Que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida reta. Que nós possamos ser luz, ó Pai, onde nós estivermos. Que nós possamos realmente, Pai, ter os nossos relacionamentos sarados. Porque o Senhor nos criou para nos relacionar com o Senhor e com as pessoas, ó Pai. Deus, capacita cada um para cumprir os seus propósitos. Deus, dê a cada um, Pai, uma noite de sono abençoado na Tua presença. Aqueles que estão precisando, Pai, de uma provisão, eu creio que o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ó Deus, alcança as famílias agora. Deus, que nós possamos viver relacionamentos sadios, Pai, abençoados. Relacionamentos, ó Pai, que venham agradar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, que esteve acompanhando esse estudo, esse momento de oração, esse momento de louvor, esse momento de estudo. Que o Senhor venha, ó Pai, dar um restante de semana abençoado para cada um. E eu creio que em breve, Senhor, as coisas vão voltar ao normal. Em breve nós estaremos na nossa igreja. Em breve nós estaremos, ó Deus, com os nossos cultos. Mas gera isso, Senhor, na sua igreja. Gera esse entendimento que nós temos que estar preparados para tudo, Pai. Nós temos que estar preparados para todos os momentos. Nós temos que estar preparados para os momentos difíceis. Ah, Pai, é apenas o princípio das dores, ó Pai. O que está acontecendo é apenas o princípio. Vai acontecer muitas coisas ainda, mas nós queremos estar preparados para todos os momentos, Pai. Continuarmos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, gera esse entendimento na sua igreja, ó Pai. Que cada um esteja se preparando nesses dias. Como a tua palavra diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E nós queremos estar preparados para esse momento que nós tanto aguardamos, para o momento que vamos nos encontrar contigo na glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que o Senhor venha gerar cada dia mais entendimento, venha abrir os olhos do nosso coração, venha nos dar
espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais um louvor para nós encerrarmos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai. Pelo teu amor. Aleluia. Eu te busco. Eu te busco com fogo em meu coração. Recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Te anelo, Senhor, te anelo. Necessito, te amo mais que a mim. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenha um restante de semana abençoado. Tenha uma noite abençoada. Amém. Deus abençoe. Obrigado a todos que acompanharam. Compartilhe. Faça com que outras pessoas venham acompanhar essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a Rose. Rose estava acompanhando aí. Também está na Inglaterra. Deus abençoe a vida dela. Amém? Manda um abraço do Wesley. O Wesley também entrou aí. Não sei se ele está ainda. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam essa live em nome de Jesus. Amém? Dá um tchau pro pessoal lá, Sofia. Tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.